Recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza hoje o Everton Fernandes. Ele é presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará. É o Sindivel. Everton, boa tarde, um prazer recebê-lo, tudo bom? Boa tarde, Tiago, a satisfação é nossa e boa tarde ao seleto ouvinte aqui da Jovem Pan News. Obrigado, meu querido. A gente vai falar sobre a Expo Autos, mas eu vou sugar um pouco seus conhecimentos, tá? A gente estava conversando aqui antes do programa começar e o Everton estava me dizendo que o Gol da Volkswagen ainda é o carro mais vendido do Brasil, Everton. É verdade? É isso? Verdade, sim. É o carro mais transferido nos Detrans do país inteiro, é o Gol. Vou até te passar dados oficiais. Everton? Foram 65 mil unidades de Gols transferidos nos 4 primeiros meses de 2025. É muito Gol. Muito Gol. Mas por que essa quantidade? Saber a explicação. A explicação é simples. Foram 42 anos de fabricação do modelo Gol. Então, é o carro que tem em maior quantidade em circulação no país, é o Gol. Desde 1980 até 1922, 2022, durante né? 42 anos. E dentro desses 42 anos, muitos deles, o Gol foi o carro mais comercializado no país. Então, certamente é o carro que tem muito Gol por aí. Agora, Everton, onde é que estão esses carros? Onde é que estão esses carros no modelo Gol? Porque, por exemplo, na capital a gente vê, né? Mas não tem tanto assim, tem muito carro zero, né? Na capital, acho que o poder aquisitivo também e tal. A maior concentração, de fato, vai estar pelo interior do país, mas nas capitais tem, só que a gente, boa parte desses carros, como são uns carros mais baratos e de menor valor, circulam mais nos bairros mais periféricos. Então, se você andar mais nos bairros mais afastados, você vai ver bastante Gol como o carro de maior frota no país, o Gol. E é bom mesmo? Assim, o Gol tem uma tradição, ele foi muito vendido porque era muito bom, né? Tornou-se uma paixão. Eu mesmo sou apaixonado pelo Gol, apesar de ter outro. Me desculpe, Volkswagen. mas é um carro bom, né? Quer dizer, o pessoal fala que tem peça fácil, os mecânicos compreendem o sistema, é isso mesmo? Correto. Além de ter peças fácil e ser barato, é um carro que não quebrava. Então, o custo-benefício do carro era muito bom e a Volkswagen sempre trabalhou esse lado de os carros serem robustos. E por essa razão, o Gol ser um carro mais comercializado durante muitos anos. Como é que está aqui no Ceará a venda de veículos seminovos, especialmente? Está realmente a transferência nos Detrans. O carro ainda é uma paixão do brasileiro, do cearense? É sim. Tiago, embora a gente tenha a variável mais importante que impacta mais na compra e venda de veículos seminovos em alta, que é a taxa de juros, né? Então, a taxa de juros seria um limitador das vendas, as taxas que são praticadas hoje, né? Você estava falando do preço da gasolina agora há pouco, e a taxa de juros é semelhante também, sobe de elevador e desce de escada. Desce de escada. Então, o que é que acontece? Hoje as taxas são altas, mas as vendas vêm crescendo. No Ceará, as estatísticas elas estão um pouco enviesadas, porque ano passado a gente teve greve no Detran, e poucos carros foram transferidos nos Detrans. Né? E além de ter represado, as transferências também foram menores do que as vendas. E os dados, as estatísticas são levantadas a partir de que o carro é transferido no Detran. Então, a gente tem hoje um crescimento exorbitante, né, em relação ao ano passado, com 54% em média, em relação aos 4 primeiros meses do ano anterior, que não representa a realidade das vendas. Tirando agora por base de outras da média nacional e de outros estados aqui vizinhos, a média nacional está em 11% e aqui no Nordeste está em torno de 13%. Ou seja, nós devemos ter aqui no Ceará também algo entre 11% e 13% de fato em elevação nas vendas e a razão principal não é a questão das taxas de juros, que seria o impedimento, é porque a gente tem alguns fatores pós-pandemia que influenciaram e impactaram assim, nesses números. Assim que terminou a pandemia, nós tivemos dificuldade na retomada da montagem de veículos por falta de componentes. Então, nós temos pouca oferta de veículos no mercado com o ano de 2020, 2021 e 2022, já melhorando um pouco, mas ainda bem abaixo da média dos anos anteriores. E a gente teve dificuldade de comercializar carros por conta desse desequilíbrio na relação oferta-demanda. Então, nós tínhamos uma demanda forte com uma baixa oferta. Ou seja, gente querendo comprar carro, mas não tinha carro produzido. Exatamente. E um outro fator que impacta bastante é que os grandes frotistas, principalmente locadoras,
pela falta de carros, não trocaram, não renovaram as suas frotas nesse período, fazendo com que houvesse aí um acúmulo ou algo represado em termos de vendas de veículos, que já esse ano de 2025, esses grandes frotistas começaram a renovar suas frotas e fizeram uma enxurrada de carros no mercado, fazendo com que aquele impacto, aquela pressão que havia nos preços por conta da inflação e por conta das taxas de juros, principalmente pela questão das taxas de juros, fosse reduzido pelo aumento da oferta. Então, a gente tem hoje preços estabilizados, né? Os preços estão estáveis, mas uma oferta maior de veículos, fazendo com que as vendas também crescessem, porque houve mais um equilíbrio nessa relação oferta e demanda. Então, nós ainda continuamos tendo uma boa demanda, mesmo com as taxas de juros elevadas, e uma oferta de veículos, fazendo com que o consumidor tenha um preço mais acessível e mais fácil. A gente começou conversando sobre o Gol, né? Mas eu quero falar sobre essa paixão que a gente tem, assim, eu estou pensando aqui em mim, tá? Certo. Eu acho que devo representar uma boa parte da nossa audiência, assim, essa turma 40+, que tem um saudosismo, né? A gente gosta... se você for pensar... É uma paixão do É uma paixão. brasileiro, Monza, Santana. Às vezes eu vejo um Passat na rua, eu fico louco. Olha, um Passat, eu vi um dia desse, né? Aí, quer dizer, isso conta também na hora da venda do carro, seminovo ou usado, não sei qual é a nomenclatura correta, né? Isso conta, quer dizer, a paixão, o saudosismo, o apego afetivo que a gente tem àquele modelo, isso faz também esse mercado movimentar? Considerando essa faixa que você falou, né, de idade, 40+ aí, com certeza tem um peso muito forte nessas decisões. Hoje os jovens já não têm tanto apego como nós tínhamos no passado, né? Não é verdade? Mas ainda existe, é lógico, no meio dos jovens, só que eles já veem o carro como um transporte de fato do que como aquela paixão que nós tínhamos no passado, né, de ser aficionado por carro. De no fim de semana botar o carro na calça, de limpar o carro, lavar, né? exatamente, zelo, verdade. Né? É verdade. É isso aí. Vamos falar da Expo Autos? Vamos. Né? 4 a 6 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. A Expo Autos 2025. Everton, Fortaleza é um polo importante e por isso esse evento acontecendo aqui na capital? Sim, verdade. O Fortaleza hoje, eu vou tirar pelo mercado de seminovos e usados, que é o mercado que nós representamos, é o segundo estado em frota de veículos. Passamos do Pernambuco, tá? E em vendas ali a gente está no Nordeste. E estamos bem atrás ainda da Bahia, porque a Bahia é um estado muito maior, né? Muito maior, né? Mas o Pernambuco, que é um estado realmente de economia pujante, né? A gente está ali palmo a palmo e um pouco na frente em termos de frota de veículos. E em vendas, às vezes o Pernambuco está na frente, às vezes a gente também passa na frente em vendas do Pernambuco, mas o fato é que a gente está ali bem equilibrado com o Pernambuco e o Ceará realmente, principalmente, me permite abrir um parênteses, principalmente que tem um peso muito forte é a frota de motocicletas. No Ceará, a frota de motocicletas talvez bata até da Bahia, se eu não me engano, tá? Mas... E você acha que isso prejudica a venda ou o pessoal também já está tendo carro e moto? Está tendo carro e moto. E o usuário de motocicleta, o proprietário de motocicleta, o sonho dele é ir se ele não tem um carro ainda, o sonho dele é ir para o carro, né? O próximo passo dele é o veículo, o carro. Então, a gente tem muito espaço para crescer. É um espaço gigante que o Ceará tem um potencial muito grande. E em termos de organização, nós aqui no Ceará, as duas entidades que estão promovendo o Expo Autos 2025, o Ceará Sobre Rodas, que é a FenaBrave e Sincodiv, que são as entidades que representam esse mercado de veículos 0 km, e o Sindivel, que é o sindicato que representa também o mercado de revendas de seminovos multimarcas. Essas duas entidades se uniram e estão fazendo um grande evento, que é o Expo Auto. É a primeira vez que as duas entidades no país se unem para fazer um evento. Nós temos grandes eventos pelo país, mas ou de uma entidade que representa carros novos ou da outra que representa de carros usados, mas as duas juntas é a primeira experiência e eu tenho certeza que esse modelo brevemente vai ser copiado por outros estados porque traz benefícios para toda a cadeia do setor automotivo. É uma união, né? Verdade. A união faz a força, faz o açúcar, mas também faz a força. A gente está conversando aqui hoje com o Everton Fernandes, presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará, o Sindivel,
falamos sobre muitas informações importantes, porque a gente é apaixonado por carro, mas sobre a Expo Autos 2025, lá no Centro de Eventos, de 4 a 6 de junho, aqui em Fortaleza. Vamos convidar o pessoal então, Everton? Vamos. Chama a turma para ir lá. Tiago, se me permite, Claro. o Expo Autos tem por objetivo alcançar 3 públicos. Primeiro, as empresas revendedoras. Segundo, o público em geral. E terceiro, o profissional do setor. Tá? Então, é um evento que contempla, ao mesmo tempo, essas 3 personalidades, e a gente vai ter, para o público em geral, carros 0 km em exposição dentro do shopping. No final de semana vai ter um feirão de seminovos no estacionamento do shopping também. E vamos ter algumas motocicletas de altas cilindradas também em exposição justamente para aquelas pessoas que são aficionadas por carros, gostam de carro, possam comparecer lá. E neste final de semana nós vamos ter também diversas palestras, são 37 com diversos temas para capacitar, treinar e ajudar aos profissionais do setor a vencer os desafios do dia a dia e estarem renovando os seus conhecimentos. E, por fim, nós temos ainda um momento ali no teatro, onde a gente vai estar no Teatro do Shopping Rio Mar, na quarta-feira, um grande show com o cantor Marcos Lessa, e vamos ter a cerimônia de abertura oficial a partir das 19 horas, que estão todos convidados, tanto para a abertura, quanto visitar nos 3 dias, de 4 a 6 de junho, agora lá no Shopping Rio Mar Fortaleza, ali no Papicu. O shopping está todo vestido de automóvel. Onde você for, tem alguma coisa falando sobre automóvel. Perfeitamente, Everton. Te agradeço muito pela atenção. Vamos falar de carros marcantes? Vamos, sim. Populares, né? Dos anos 80. Quais seriam os carros que marcaram, assim, tanto em vendas, mas também que cativaram o público? O que você acha que foi... que carros foram esses? Carros que cativaram. De vendas, o Gol, até o Gol GTI também foi muito cativante, mas eu acho que o Escort XR3 conversível foi um carro que, né? ficava no desejo de todo mundo, né? Eu falei centro de eventos, mas não é no centro de eventos. Não é no centro de eventos, é no Shopping Rio Mar. No shopping, o Expo Autos 2025 no Rio Mar, no Shopping Rio Mar, de 4, 5, 6 de junho, começa, portanto, amanhã. Santana, Monza, Passat que você falou. Passat que eu falei. Esses carros não tiveram versões agora no século XXI, né? Eu acho que a Chevrolet até lançou em algum canto um carro que seria um novo Monza, mas não chegou no Brasil, né? As montadoras certamente, Everton, fazem esse estudo, né, para saber se vai ter mercado, né? Como você falou, o jovem hoje não está muito apegado ao carro e olha como meio de transporte. Isso influencia também na decisão das montadoras em lançar modelos antigos e sempre estar se atualizando? Sim, certamente sim. Hoje a gente também tem uma quantidade muito de carros, de muitas marcas vindas bem do Oriente, né? Principalmente ali da China, da Ásia, mesmo da Ásia ali, da Coreia, né? Japão também, as marcas japonesas são marcas bem marcantes e temos uma diversidade enorme de carros e modelos, mas os carros europeus sempre aqui no Brasil, né, e aqui no Ceará foram os carros de nossas preferências. Algumas dessas marcas que você falou ainda continuam sendo, ou foram até pouco tempo, fabricadas na Europa. O Passat, a Variant, até pouco tempo ainda tinha na... Que é aquela parecida com a Brasília, né? Isso, mas só com mais para o estilo de uma SUV antiga, né? De uma perua. Alguns desses carros ainda são fabricados por lá, mantêm um nome, né? Não sei te explicar exatamente a razão porque aqui mudaram. Eles fazem estudos para cada local se o nome pega, se o nome pega também, é verdade. Inclusive tem alguns nomes que se você levar de um país para o outro, passa a ser um palavrão, né? Tem até um que tiver que mudar. Então que em espanhol também, tem um carro, não vou recordar agora qual que é, e se eu recordasse não ia poder falar. Mas se fosse trazido no nome original seria um palavrão aqui. Então... Eu vi uma publicação da Nissan, né? Tinha uns carros da Nissan que quando vieram para o Brasil eles tiveram que fazer um estudo também, porque se viessem para cá iam ser palavrões, né? O nosso ouvinte, o Deusdete, mandou aqui, ó: meu sonho é ter um Monza desse aí, Thiago, ó, Monza 1.8 SLE 4 portas. Isso é carro raiz mesmo, diz ele aqui. De vez em quando a gente encontra um. Mas tiveram 2 carros clássicos, Everton. Eu sei que o nosso papo é o Expo Autos, mas tá tão bom, viu? E é curiosidade para muita gente. E o pessoal gosta, né? Foram o Diplomata, né, que é o Opala. É o Opala, né? O Opala Diplomata, 6 bocas e tal, que cada acelerada era um litro de álcool, né?
e também o Ômega, né? 2 carros da Chevrolet, muito clássicos, né? Na sua opinião também, esses carros mais possantes, é claro que tem a questão ambiental e tal, mas esses carros possantes, eles ficaram mesmo no passado, né? Naquele modelo. Ficaram no passado, até porque eram carros também desproporcionais, às vezes, no tamanho, como o Landau até. Landau, aqui tem um aqui, o Landau, né? Vocês têm um aqui do Grupo Cidade, tem um Landau antigo aqui. O Miguel Dias, que era um apaixonado por carros. Por Landau. E tem um Landau aqui, que eu tenho conhecimento. Tem no estacionamento aqui. Tem um Landau aí. São dois, né? Olha aí, dois. Correção aí, 2 Landaus aí. Bom, só eram carros grandes, mas principalmente não tinham um rendimento tão bom quanto os carros mais modernos e consumiam bastante, né? Então ficaram ultrapassados em termos de tecnologia. 5, 6 quilômetros por litro, quer dizer, algo inviável. Sim, né? E além de tecnologia, de conforto, então muitas inovações que vieram no decorrer do tempo. E esse mercado é um mercado que está em permanente transformação e, com honestidade, eu acho que nos últimos 2, 3 anos nós tivemos mais inovações, mais atualizações nos veículos que nos últimos, talvez, 15 anos, tá? Então, é um mercado que vem passando por profundas transformações e outras virão. Né? Porque a chamada transição energética deve movimentar isso aí também. Segundo um amigo meu, não será transição energética, será convivência energética. Nós vamos ter diversas matrizes de energia circulando aí no país todo. A natureza agradece, né? Perfeito. Everton, te agradeço demais. Papo muito bom. Reforço o convite. Começa amanhã, viu? Começa amanhã. 4 até sexta-feira no Rio Mar Papicu. De 10 às 22 horas, tá, Thiago? De 10 às 22 lá no Shopping Rio Mar, no Papicu. Todo mundo está convidado para a Expo Autos 2025. Querido, obrigado. Foi massa o papo. Eu que agradeço. Eu vou te convidar depois para outra conversa dessa, porque foi muito boa. Estamos à disposição. Obrigado. Valeu.